Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um de vocês, amém? Passando aqui para deixar mais uma mensagem da palavra de Deus para a minha vida e a sua vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que está no livro do profeta Zacarias, no seu capítulo 8 e versículo 16, aonde fala da mentira, onde fala que todos nós devemos, deixar a mentira. Eu não suporto mentira. Graças a Deus o Senhor já me libertou disso. Aleluias, louvado seja Deus, aleluias. Mas ainda existem, muitas pessoas, que mentem, até mesmo dentro da casa do Senhor. Louvado seja Deus. E aqui a palavra fala no livro do profeta Zacarias, no seu capítulo 8 e versículo 16, diz assim: eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade, cada um com seu companheiro, e executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então foi o texto, que eu tomei por base para falar desse assunto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela é o livro da verdade, é um livro que combate, louvado seja o nome do Senhor Jesus, toda mentira, louvado seja Deus. Então, as escrituras sagradas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela sempre vai estar falando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e que o homem, louvado seja Deus, quando a Bíblia fala de homem, ela está falando do homem e da mulher, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que deve deixar a mentira. Foi por isso que Eva, ela pecou, Adão pecou. Por quê? Porque eles deram ouvidos à mentira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, de Satanás, quando entrou naquele jardim, Louvado seja Deus em forma ali daquela cobra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus ali, louvado seja Deus. E ele falou que Eva, ela podia comer de todo o fruto que estava ali, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele mentiu, louvado seja Deus, para Eva, e Eva acreditou e acabou se afastando de Deus, porque a mentira, ela afasta o homem ou a mulher da presença do Senhor. A mentira, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela sempre vai pertencer ao diabo, porque ele é o pai da mentira e nele nunca houve verdade. Então a Bíblia, ela sempre vai estar combatendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, a mentira. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. No livro de João 17 diz assim: a mentira escraviza, manipula e engana as pessoas. Porém, o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. São palavras do Mestre, quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está no Evangelho de João, no seu capítulo 8 e versículo 32, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Quando o Senhor Jesus, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é esta verdade? É Jesus, louvado seja Deus, é a palavra de Deus. Assim como não há homem, louvado seja Deus, que não pequem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, também não há homem que não minta ou que nunca tenha mentido alguma vez na sua vida. Louvado seja Deus. Porém, o homem deve evitar que a mentira seja uma prática comum na sua vida. Apocalipse 22, 15. Louvado seja Deus. Aleluias. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor, ele está mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nos trazendo esta palavra, Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nos advertindo, louvado seja Deus, nos lembrando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós devemos fugir dessa prática da mentira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então,
Tem pessoas que ela diz assim, eu não minto, mas eu omito. Então é a mesma coisa, omitir é a mesma coisa do que mentir. Para Deus não tem diferença nenhuma. No livro de Provérbios 12:17, o sábio Salomão também ele observou que o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E em Provérbios 12 também, 19 é dito que o lábio da verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Então, aquela pessoa que fala a verdade ela vai permanecer para sempre. Louvado seja Deus, mas a pessoa que mente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dura só um momento, porque logo a verdade ela sempre vai aparecer e vai prevalecer em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também ainda no livro de Provérbios 14:5, o sábio Salomão afirma que a testemunha verdadeira não mentirá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a testemunha verdadeira, ela jamais vai mentir. Louvado seja Deus. Mas a testemunha falsa se desboca em mentiras, né? Desboca, né? Vai falar o tempo todo e vai sustentar aquela mentira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E em Jeremias 9, no seu versículo 5, o profeta Jeremias também denunciou uma sociedade corrompida pela mentira, né? Então, a nossa sociedade hoje, né? A nossa sociedade, ela é corrompida pela mentira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até dentro da casa do Senhor, onde não deveria haver mentiras, mas muitas das vezes, né, alguém está ali mentindo, alguém está ali vestido de ovelha, mas é lobo, alguém está proferindo uma falsa profecia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sempre alguém se levanta ali como instrumento do adversário para mentir, para ludibriar a mente da pessoa, para deturbar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos ter cuidado com esse tipo de pessoas. Louvado seja Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz que aquele que está de pé, vigie para que não caia. E a mentira, ela derruba o homem, ela afasta o homem e a mulher da presença de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o sábio Salomão, ele está afirmando aqui que a testemunha verdadeira não mente, jamais ela vai mentir. Mas a testemunha falsa, ela se desboca em mentira. O profeta Jeremias também chegou, né, a denunciar uma sociedade corrompida pela mentira, dizendo, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, e zombará cada um do seu próximo e não falam a verdade. E nós estamos vivendo o tempo hoje, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós estamos vivendo isso, louvado seja Deus. Muitos zombando, né, do seu próximo, zombando do teu irmão, falando mentira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, ensinando mentira. Louvado seja Deus, distorcendo a palavra de Deus. Aleluia, ludibriando, deturbando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, sendo uma pedra de tropeço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a própria palavra de Deus diz que um cego não pode guiar outro cego. Aleluia, louvado seja Deus. A pessoa que não conhece, a pessoa que distorcem a palavra de Deus, ele é um cego, ele é um mentiroso, então ele não pode guiar outra pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí o profeta chega a dizer que nós viveríamos esse tempo, nós ia chegar a esse tempo onde muitos iam zombar cada um do seu próximo, sem falar a verdade, ensinando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a sua língua a falar mentira. Também, louvado seja o nome do Senhor Jesus, andando e cansando em obras perversas, ou seja, aquelas pessoas que andam, louvado seja Deus, e se cansam em fazer obras perversas o tempo todo. Aquela pessoa é um perverso diante de Deus e na sociedade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Jeremias, ele chegou a falar
recentemente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantas vezes a gente vê as pessoas, né, até na mídia, falando mentira. Quantas mentiras é transmitida através da mídia? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, através da TV, através do rádio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, através das notícias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Oséias, no seu capítulo 4 e versículo 1, o próprio Deus mostrou o seu descontentamento com a sociedade dos dias do profeta Oséias. Então, na época do profeta Oséias, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, já havia muita mentira. Na época do profeta Jeremias, louvado seja Deus, por quê? Porque isso tudo aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Eva pecou, dando ouvido a Satanás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, comendo do fruto que não era para comer. Louvado seja Deus, aleluia, e induzindo também a Adão a comer. Então, nenhum dos dois vigiaram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e pecaram. Louvado seja Deus, e por causa do pecado de Adão, nós nascemos. Louvado seja Deus, aleluia, no meio do pecado. Louvado seja Deus, aleluia. E a mentira, ela se estendeu de lá, né, até os nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Deus, ele, na época também de Oséias, ele demonstrou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um descontentamento com a sociedade, porque os profetas mentiam muito naquela época, profetizavam muitas mentiras, muito engano, faziam o povo errar o caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e Deus, ele não estava feliz, a qual já se assemelhava com a sociedade dos nossos dias, né? Porque não está diferente, né? Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Então, por causa da mentira, louvado seja o nome do Senhor Jesus, há esta contenda entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque não há verdade, nem beniguidade, nem conhecimento de Deus na terra. Então, uma pessoa que ela está nos pés do Senhor, mas ela continua mentindo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dentro desta pessoa não há verdade. Dentro dessa pessoa não há Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se a pessoa é servo de Deus, mas ela ou ele continua mentindo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dentro dele não há verdade, dentro dele não há Espírito de Deus, dentro dele há o espírito do inimigo, né, o espírito do engano, e uma mente ainda caída, a mente de Adão ainda caída no pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque não deu lugar ao Espírito Santo de Deus fazer morada dentro dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro do profeta Zacarias, no seu capítulo 8 e versículo também 16, o Senhor nos aconselha, dizendo assim: eis as coisas que deveis fazer. Falar a verdade, cada um com seu companheiro. Executar juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Aleluias. E em João 3, 21, lemos que quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quem pratica a verdade, ele vem para a luz, ele anda na luz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e as obras dele ou dela são manifestas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque são feitas em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e em Deus não há trevas, Deus só há luz, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E em João 8,44, Jesus revela que quem é o pai da mentira? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. João 8,44, Jesus revela quem é o pai da mentira, os que recusam ao seu ensino. Então, aquela pessoa que recusa a palavra de Deus, que recusa conhecer a verdade de Deus, ela anda ainda com o pai da mentira, ela ainda anda com o diabo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque ele é o pai da mentira e nele nunca houve verdade. Vós tendes por pai ao diabo, aqui o próprio Jesus, ele falando, né, aquelas pessoas que mentem, que mentiam,
Louvado seja Deus, que aquelas pessoas tinham como pai o próprio diabo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai? Então, quem mente satisfaz, aleluia, os desejos de Satanás, faz a vontade de Satanás e não agrada ao Senhor. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Então, o Senhor Jesus, ele falando que Satanás, ele foi homicida desde o princípio, aleluia, louvado seja Deus, e ele nunca se firmou na verdade, oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então deixa a mentira, louvado seja Deus, se afasta desse engano, se afasta desse laço, aleluia, porque ela vai te levar ao inferno, aleluia, porque o pai da mentira é Satanás, ele é homicida desde o princípio. O prazer de Satanás é derrubar o homem, é derrubar a mulher de Deus, é fazer ele cair, é fazer ele tropeçar. Então, quando o servo de Deus cai, quando a serva de Deus cai, praticando a mentira, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela está agradando ao inimigo, ela está agradando a Satanás, que ele sempre foi o pai da mentira e nele nunca houve verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ainda o Senhor Jesus, ele diz, louvado seja Deus, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, aleluia, não há verdade no inimigo. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, aleluia. Fala do que é próprio dele. A essência de Satanás é mentir, a mentira, louvado seja Deus. Quando ele quis ser maior do que Deus, ele fez o quê? Ele enganou os anjos, aleluia, louvado seja Deus. E aqueles anjos que acompanharam, aqueles anjos que seguiram ele, todos foram expulsos do céu pelo próprio Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque todo mentiroso não fica perto do Senhor, porque o Senhor, ele é verdade, ele sempre será verdade. E quem mente não gosta da verdade. Então, quem não gosta da verdade não pode também andar com o Senhor, porque não vai se dar, a luz não se dá com as trevas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, assim como Deus, ele é pai da verdade, ele é a luz, ele é o dono da luz, e com ele está a luz, aleluia. Bem assim é com o próprio Satanás, ele é homicida, ele é mentiroso, e ele é pai da mentira, porque foi ele quem criou a mentira. Assim como Deus criou a verdade, ele é a verdade, Satanás, ele é mentiroso, e ele foi quem criou a mentira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Em João 14,6, o próprio Jesus se apresentou, aleluia, como a verdade em pessoa, dizendo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, João 14,6, o próprio Jesus, ele se apresentou, aleluia, como verdade, aleluia, e ele é a verdade, ele diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, se o diabo é o pai da mentira, Jesus é o pai da verdade. Aleluia, oh glória. Em João 16,13, Jesus disse, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Oh glória a Jesus, aleluia, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, aleluia. Oh glória a Jesus, portanto o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, o que tem que habitar na minha vida e na sua vida é este Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Em Efésios 4:25, o apóstolo Paulo também nos aconselha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dizendo, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aleluia. Então,
se fazemos parte do corpo de Cristo, se fazemos parte, aleluia, louvado seja Deus do eterno, devemos sempre falarmos a verdade com o nosso irmão, ainda que venha doer, ainda que venha machucar, ainda que venha magoar, temos que falar a verdade, porque o nosso compromisso é com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Nas primeiras cartas de João 2, 21, o apóstolo João também afirma que nenhuma mentira vem da verdade. E em Apocalipse 22, 15 é dito que da nova Jerusalém celestial ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Louvado seja o nome de Jesus. Nas cartas, nas epístolas do apóstolo João, ele está falando, João teve esta revelação de Deus, e ele deixou escrito para mim e para você, aleluia, e ele diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele afirma que nenhuma mentira vem da verdade. Louvado seja Deus em Apocalipse 22, 15, também ele diz, louvado seja Deus, que da nova Jerusalém celestial, onde nós vamos morar, onde nós vamos passar a nossa eternidade, o Senhor, ele diz, aleluia, através do apóstolo João, que ficarão de fora os cães, aleluia, os feiticeiros, aleluia, os que se prostituem, aleluia, os homicidas, aleluia, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Os mentirosos ficarão de fora da cidade santa, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui eu falo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que quando o Senhor fala de feiticeiro aqui, não é só os feiticeiros, que está lá servindo ao inimigo, mas há muitos feiticeiros dentro da casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando ele dobra o joelho, ele diz, Senhor, penere a vida daquele irmão, mate ele, pegue ele, trate com ele, faça e aconteça. Esta oração, Deus ele não ouve, porque esta é uma oração de feiticeiro. A pessoa está sendo um feiticeiro dentro da casa do Senhor. Ele está orando o contrário, aleluia, ele está pedindo para Deus fazer aquilo que Deus ele não vai fazer, porque Deus ele é bom, Deus ele é amor, Deus ele é justiça, Deus ele é Pai, Deus ele cuida de cada um de nós, aleluia. Então ele não vai fazer o meu querer, nem o seu querer, ele vai fazer e vai fazer cumprir a vontade e o querer dele nas nossas vidas. E o Senhor, ele sabe como tratar com cada um dos seus, aleluia, louvado seja Deus. Quando eu oro desse jeito, pedindo para que o Senhor ele faça isso, ou assim, eu estou querendo ensinar Deus a trabalhar, e Deus não precisa que o homem ou a mulher ensine a ele a trabalhar ou fazer alguma coisa, porque ele é Deus, ele sabe como fazer e como agir. Então, se você faz esse tipo de oração, aleluia, ou já fez, peça perdão ao Eterno, porque Deus ele não vai ouvir, ele não vai te responder. Ele não vai peneirar ninguém porque você quer, não vai quebrar ninguém porque você quer, ele não vai matar ninguém porque você quer, porque isso é oração de feiticeiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus ele não tem conta com feiticeiro. Deus ele não tem conta com mentiroso. Deus ele não tem conta com o profano, aleluia. Deus ele é santo e jamais o Senhor ele vai se misturar, aleluia, com aquele que comete pecado, com o profano. Jamais. Deus ele é santo e o santo ele não se mistura com o profano. Profano é todo aquele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que profana, que distorce as coisas de Deus, aleluia, que pega a verdade e quer transformar em mentira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que deturba a mente da pessoa, que ludibria a mente dos servos de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que toca nas coisas santas onde não é para tocar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se afaste do profano, não cometa mentira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz na epístola de João,
que nós temos um advogado, louvado seja Deus, que se nós pecarmos, que nós venhamos pedir perdão ao Senhor, então peça perdão ao Senhor, peça perdão ao Eterno, louvado seja o nome do Senhor Jesus e parem de praticar esta prática da mentira, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus, Ele tem um céu de glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus para mim e para você. Aleluia, somos falhos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas nós somos lavados e remidos com o sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós hoje aprendemos que a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é a palavra de Deus, é o livro da verdade. Lá no livro do profeta Daniel, no seu capítulo 32, versículo 4, Jesus, ele fala que ele é a verdade. No livro de João 14:6, o Espírito Santo é a verdade. No livro de João 16:13, a palavra de Deus é a verdade. No livro de João também 17:17, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. A palavra de Deus ela é alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para a minha vida e para a sua vida. Aleluia. A palavra de Deus ela é o próprio Deus vivo falando conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus ela é a coluna e a firmeza da verdade. Louvado seja Deus para a minha e a sua vida. Em 1 Timóteo 3,15 também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Timóteo ele fala, portanto, deixemos de lado a mentira e pratiquemos a verdade. Aleluia. Então, o tempo é hoje da gente se arrepender. O tempo é hoje da gente colocar a nossa casa em ordem. O tempo é hoje de deixar mentira. O tempo é hoje, aleluia, de nós corrermos para perto do Senhor. Aleluia. Vamos estar com as nossas vestes limpas. Louvado seja Deus, porque o Senhor Jesus ele está voltando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus, aleluia. Fiquem todos com esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, guardada na tábua do teu coração. Deus ele é sempre verdade. A mentira pertence ao diabo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.